Vem Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem Santo Espírito, vem me incendiar. Peça isso comigo. Vem Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem Santo Espírito, vem me incendiar. Erga o seu braço, canta mais uma vez comigo. Peça, vem Espírito. Vem Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem Santo Espírito, vem me incendiar. Reinflama-me, reinflama-me com teu fogo abrasador. Reinflama-me, ó Senhor, somente isso. Cante, reinflama-me, reinflama-me com teu fogo abrasador. Reinflama-me, ó Senhor. Mais uma vez, peça junto comigo assim. Vem Espírito, vem Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem Santo Espírito, vem me incendiar. Pega mais alto o seu braço, peça agora, incendeia-me. Incendeia-me com teu fogo abrasador. Incendeia-me, ó Senhor. Peça isso com toda a força do teu coração. Incendeia-me com teu fogo abrasador. Incendeia-me, ó Senhor. Mais uma vez, peçamos, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem me reinflamar. Vem Santo Espírito, vem me incendiar. Se você deseja isso, eu tenho certeza que você deseja isso. Levanta mais alto o seu braço agora, e agora sim, com seus olhos fechados, peça isso aí no seu coração. Diga, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito reinflamar o meu coração abatido, cansado, quem sabe esgotado em meio a essa pandemia, quem sabe em meio a essa prova, essa tribulação. Vem Espírito Santo reinflamar em mim os dons, os carismas. Você que já havia feito a experiência do batismo no Espírito Santo, mas quem sabe estava frio, fria, quem sabe já há muito tempo você não fazia uso dos dons, dos carismas, e até mesmo você que nunca havia feito essa experiência, peça agora, vem Santo Espírito, vem reinflamar o meu coração. Vem Espírito Santo incendiar a minha alma, abrasar a minha alma nessa noite. Ora em mim, Espírito Santo, vá pedindo isso. Eu estou ajudando você, mas é a sua oração que o Senhor quer ouvir nesse momento. Diga, vem Espírito Santo, ora em mim, Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus, vem abrasar o meu coração. Eu necessito de Ti, Espírito Santo. Necessitamos de Ti nessa noite para compreendermos essa palavra. Necessitamos de Ti, Espírito Santo, para tomarmos decisões sensatas nessa noite, para nos decidirmos pelo Senhor, para entendermos não somente com a razão, mas com o coração, de que Deus está conosco em meio a essa prova, em meio a essas provações, essas tribulações. Vem Espírito Santo, põe a mão no seu coração e vá orando comigo assim. Ora meu irmão, ora sem medo. É noite de clamor, é noite de súplica a Deus. E nesse momento é o próprio Espírito Santo quem está produzindo em você esse clamor perfeito, pois é Ele mesmo que ora em nós. Agora já não são argumentações humanas, é o Espírito Santo fluindo do seu interior.
Deixe o Espírito Santo fluir nessa oração. Batiza-nos, batiza-nos, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, sim, Jesus, nós clamamos agora pela força e pelo poder do teu nome, um novo batismo, uma nova infusão do teu Espírito agora. Eu clamo, Senhor, derrama os dons, os carismas do teu Espírito Santo sobre cada coração aqui nessa igreja, sobre cada coração desse irmão e dessa irmã que acompanha através das redes sociais aqui da Paróquia Santa Teresinha. Batiza-nos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Batiza-nos, batiza-nos, reinflama-nos, incendeia-nos, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. E assim como você está com a mão no seu coração, diga assim: Espírito Santo de Deus, ilumina-me. Espírito Santo de Deus, ilumina o meu coração, ilumina os meus pensamentos. Vem, Espírito Santo de Deus, manifestar em mim os dons, os carismas necessários para que eu possa me decidir por Deus essa noite. Vem, Espírito Santo, convencer-nos de que o Senhor está conosco em meio às nossas provas, em meio às nossas tribulações, de que não estamos sós, de que as nossas lágrimas não caem em vão. Como diz o Salmo 35, o Senhor recolhe as nossas lágrimas num odre e as escreve no livro da vida. Vem, Espírito Santo, convencer-nos com o mesmo convencimento do salmista no Salmo 22, que diz que ainda que ele atravesse o vale escuro da morte, ele nada temeria, porque o Senhor está com ele. Nós queremos este convencimento no nosso coração nessa noite, Espírito Santo, através dessa palavra que será proclamada. Toca a sua cabeça assim, a sua testa, e diga: Espírito Santo, sela agora os meus pensamentos. Tira de mim toda preocupação exagerada. Tira de mim, Espírito Santo, toda perturbação mental. Ilumina a minha mente, Espírito Santo. Toca os seus olhos e diga: Espírito Santo, tira todas as escamas que me impedem de ver na palavra aquilo que o Senhor deseja me revelar. Muitas vezes, Espírito Santo, os meus olhos estão como que com escamas que me impedem de ver até mesmo entre linhas aquilo que o Senhor quer me revelar na sua palavra. Ilumina os meus olhos, Espírito Santo. Toca agora os seus ouvidos e diga: Espírito Santo, destapa, tira esse tampão dos meus ouvidos, para que eu possa escutar a voz do Senhor através dessa palavra que será proclamada. Mas ao mesmo tempo, Espírito Santo, protege os meus ouvidos da voz do inimigo, da voz do tentador, que só a voz do meu amado Mestre possa chamar a minha atenção. E diga: ilumina também os meus ouvidos, Espírito Santo. E agora, com a mão no seu coração, diga: Espírito Santo de Deus, transforma o meu coração, tira toda a barreira, destrói todas as muralhas que se levantaram no meu coração, para que a palavra de Deus possa alcançar agora o mais profundo do meu coração, como a semente na terra boa, e produzir muitos frutos, frutos de conversão, de vida nova, frutos de esperança, principalmente em meio a tanta desesperança, em meio a tanto desespero. Sim, Espírito Santo, que essa palavra que será proclamada produza em mim, em nós, em cada um de nós, esperança, mesmo em meio às provas, às tribulações. Ajuda-nos, Espírito Santo, a manter acesa a chama da esperança, da fé e da confiança nesse Deus que tudo pode.
E agora traça o sinal da cruz sobre todo o seu corpo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aplauda com toda a força mais uma vez esse Deus poderoso, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele já está fazendo em nosso favor nessa noite. Bendito seja Deus. Podemos ir nos sentando? Isso. Quem está aqui na igreja, repito, com todo o protocolo sanitário exigido pelas autoridades constituídas, estamos cumprindo nessa noite, na paróquia Santa Terezinha, todos esses protocolos. Um número reduzido de pessoas, infelizmente, a gente diz infelizmente, né? Porque que bom se essa igreja tivesse lotada, com gente até para fora, seria maravilhoso, né? Porque sempre que a palavra de Deus é proclamada, sempre que nós temos a oportunidade de viver o que nós estamos vivendo aqui, o ideal seria que muita gente estivesse fazendo essa experiência aqui, em loco, né? Presencialmente. Mas a realidade da pandemia nos impede essa proximidade física, e as autoridades, com toda a prudência necessária, nos colocam protocolos de distanciamento social. E estamos cumprindo tudo, graças a Deus. Todo mundo está de máscara, né? Todo mundo higienizando as suas mãos na medida em que se faz necessário. E até mesmo quando não se faz necessário, a gente já criou o hábito, né? Mesmo quando não é necessário, a gente está lá com o alquinho e acaba passando. Que bom, a gente se protege ainda mais, né? Mas que bom que a gente está também agora através das redes sociais aqui da paróquia Santa Terezinha. Então você que não pôde estar aqui, você tem a oportunidade de receber tudo que Deus preparou para nós nessa noite, também através das redes sociais. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade. Nessa noite, no sabadão, você podia estar assistindo tanta coisa, né? Agora nem vou dizer, você podia estar em tanto lugar, mas você podia estar assistindo tanta coisa. Mas você se decidiu por Deus, se decidiu em ficar conosco aqui nessa live, nessa noite de clamor. Por isso eu louvo a Deus pela sua escolha, pela sua disposição. Creia que Deus vai honrar a sua escolha nessa noite. Uma palavra que sempre eu trago no meu coração, que é Provérbios 14, 23, diz que para todo esforço há fruto. Eu tenho, primeiramente, a certeza de que Deus vai honrar o esforço do Padre Silvio, o esforço de fazer com que a evangelização aconteça nessa paróquia, mesmo em meio a essa pandemia terrível que nós estamos vivendo. É um esforço sobrenatural fazer o que está sendo feito aqui nessa noite, não é fácil. Então, primeiramente, essa palavra eu digo para o Padre: para todo esforço há fruto. E eu tenho certeza, Padre, que o Senhor vai colher muitos frutos de todo esse esforço que você está fazendo aqui, não só nessa noite, mas para manter a chama da fé viva nessa paróquia. Porque infelizmente tem muitos padres nesse tempo que acabaram também se acomodando. Por quê? Pela dificuldade, porque não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para nós, não é fácil para os padres, não é fácil para ninguém. E muitos padres acabaram se acomodando por causa das dificuldades próprias do tempo novo, da forma nova de evangelizar. Demanda mais equipe. Num tempo normal não precisaria ter equipe que está aqui hoje, por exemplo, para fazer um grupo de oração. Seria mais fácil, né? Toda a estrutura, enfim, tudo muda. A higienização do ambiente. Num grupo de oração normal, num tempo normal, não teria que fazer a higienização que tem que fazer agora por causa da pandemia. Isso é mais dinheiro, é mais gente envolvida, é mais tempo, tudo é mais difícil. E claro, alguns padres se acomodaram na dificuldade e não conseguiram, e não estão conseguindo, é uma realidade, manter a chama da fé, a chama da esperança viva, acesa nas suas comunidades, nas suas paróquias. Por outro lado, nós vemos, claro, são muito poucos, e nós temos que rezar por eles, porque, volto a dizer, não é fácil. Mas a maioria dos sacerdotes estão se virando nos 30, e fazendo com que a nossa fé não se apague, que a chama da esperança não arrefeça, não apague. Isso é maravilhoso. Por isso, para todo esforço há fruto, Padre. Os frutos virão, e eu tenho certeza que eles já estão vindo. E para você que veio aqui nessa noite, a mesma coisa. Mesmo seguindo todos os protocolos como nós estamos seguindo, a gente acaba ficando com aquele receio, né? E até mesmo com a indisposição. Já faz tanto tempo que algo assim não acontece. Você podia ter falado: vou ficar em casa mesmo,
vai transmitir pelo Face, pelo YouTube da paróquia, acompanhar de casa, estoura uma pipoca, assistir a live comendo pipoca, né? O grupo de oração comendo pipoca, não é cinema, mas você se esforçou, você se decidiu por Deus nessa noite e veio. Para você também se aplica essa palavra: para todo esforço há fruto. Em meio às suas tribulações, em meio às suas provas, Deus já está se manifestando, porque para todo esforço há fruto. Deus honra o nosso esforço, e tenha certeza, o seu esforço dessa noite será honrado por Deus. Quando você menos esperar, eu não sei se hoje ainda, amanhã, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a um mês, eu não sei, porque eu não sou bidu, eu não sou adivinho, e Deus me livre de ser, mas eu me firmo na palavra de Deus, que diz que para todo esforço há fruto. É uma promessa contida na palavra, em Provérbios 14, 23. Ali diz que para todo esforço há fruto, e esse esforço dessa noite o Senhor está honrando. E como Ele vai honrar agora, hoje, aqui nesse momento? Nos fortalecendo na fé e na esperança, para nós enfrentarmos as provas que nós estamos enfrentando. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite, o que o Senhor me inspirava na palavra: as provas, as provações. Quem aqui está passando por alguma provação, levanta o braço. Eu acho que pouca gente, não tem muita gente que passa por provação, né? Só todo mundo, mesmo que você não tenha levantado o braço, você está passando por provação. A primeira delas é a pandemia, é a primeira grande provação que todos nós estamos passando. Todo o globo terrestre, toda a população mundial, porque não é só gente. Você sabe que o coronavírus, ele vai por esgoto e ele fica lá, né? Então não é só gente, já teve estudo que mostrou que teve animal contaminado. Então não é só gente, é todo o globo, toda a criação foi afetada por essa dura prova, que no momento é o coronavírus. E claro, aí os desdobramentos dessa grande provação, dessa pandemia, aí vem os problemas sociais, os problemas econômicos, os problemas familiares, os problemas pessoais, interiores. Como nesse tempo aumentou o número de doenças, não é? Psicológicas, físicas, não só afetadas pelo coronavírus, mas outras doenças que acabaram aparecendo, porque também muitas doenças são psicossomáticas, né? A partir daquilo que você está vivendo interiormente, pode se desencadear também doenças físicas. A gente sabe disso, e a medicina tem isso muito claro. Então muitas provas acabaram sendo causadas como desdobramento da grande prova que nós estamos vivendo, que é a pandemia. E que prova dura, não é? Mas veja o que diz a palavra de Deus. Se você está com a Bíblia aí, ou em casa, aqui ou em casa, veja o que diz a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Repito, estamos em meio a uma grande prova, é ou não é? Eu perguntei, teve gente que não levantou o braço, que às vezes ficou com vergonha, às vezes não entendeu a pergunta, achou que eu fiz a pergunta em inglês, né? Mas todos nós passamos por provações, provas duras. Às vezes naquele momentinho, ou quem sabe agora, nesse momentinho que eu perguntei, você tem a sensação de estar um pouquinho mais tranquilo, tranquila, né? Parece que aquela provação mais pesada que você estava, quem sabe nesse momento deu uma aliviada, mas pode esperar, vai vir outra. Não estou jogando praga no você não, pode ficar tranquilo, mas é a realidade. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ser provado, porque diz a palavra que é no fogo, que o ouro é provado. Eclesiástico, né? Capítulo 2, o Filho de Deus, ele é provado no fogo, assim como o ouro é provado no cadinho. Cadinho é o lugar onde coloca ali o ouro no fogo. Nós somos provados. Isso é inerente à vida do ser humano. Você nasce sendo provado, né? A prova já de ter que vir a luz, não é? É uma grande prova. Você tem que sair daquele lugar quentinho, gostoso, que é a barriga de sua mãe, da nossa mãe, né? Porque eu não nasci do ovo, nós, né? Então, barriga da nossa mãe, você sair daquele lugar gostoso, lá tranquilo, para vir à luz, é uma prova, uma luta. Tanto que tem criança que tem que ser arrancada de lá, né? O bichinho não quer sair não.
Tem que arrancar, vem a luz, rapaz. Aí dá aquele choro que não quer, né? Quer ficar lá quentinho, protegido, protegida. Mas em meio às provas, veja o que diz a palavra de Deus. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2: considerai uma grande alegria. Eu estou dando ênfase, você vai entender. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Eu não estou inventando isso. Eu não entrei no Google aqui para achar uma frase de efeito. Está aqui a palavra de Deus, é Bíblia. A Bíblia que quem sabe você tem na sua casa. Não está aqui, mas está na sua casa. Está na sua Bíblia isso aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2: considerai uma grande alegria, ou seja, não é só uma alegria, fica felizinho, não, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Só esse versículo aqui a gente já poderia ficar o resto da vida meditando sobre ele aqui, porque é chocante, ou não é? É chocante a palavra nos dizer que nós temos que ter diante dos olhos e no coração como algo que nos cause muita alegria, grande alegria, quando nós estivermos passando por diversas provações. Não é só uma provação, diversas provações. A palavra podia dar um alívio para nós, né? Falar, quando você passar por uma provação, fica muito feliz, porque olha, nessa prova, não, está falando diversas provações. Por quê? É aquilo que eu dizia, a prova, ela é inerente à vida humana. Nós seremos provados desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. Nós somos colocados nesse mundo para a provação. Nós seremos provados, porque diante do que aconteceu lá no Gênesis, com o pecado original, o Pai foi obrigado a nos colocar diante da prova. Nós o amamos ou não? Porque o cristianismo não é uma imposição, né? Diferentemente do que alguns extremistas dentro da nossa igreja tentam fazer, enfiar a goela abaixo. Isso não é de hoje, isso desde muito tempo. Querem enfiar a goela abaixo das pessoas o cristianismo, né? Não, você tem que aceitar. Não tem que aceitar nada, porque Deus nos deu como proposta, e nessa proposta está embutida a prova. Por isso, São Tiago vai nos ajudar a entender que nós temos que considerar com grande alegria, e veja, ele não está dizendo aqui que essa grande alegria tem que ser algo que a gente fique com falsidade para as pessoas. Eu estou passando pela prova e fico dando uma de falsinho, de falsinha, diante das pessoas, que eu estou felizinho, felizinha. Não, não é isso, é interiormente, é no coração, é na alma. É você se decidir a viver aquela prova, aquelas provações, ou aquelas diversas provações, com a alegria interior, sem perder a alegria interior. Ainda que você chore, ainda que muitas vezes você até se desespere, porque às vezes a gente se desespera, também faz parte do ser humano o desespero, porque se existe a esperança, existe infelizmente o que é antagônico, que é o desespero, o contrário. E porque a gente é fraco, a gente é gente, a gente tem carne, entendeu? A gente é gente, a gente tem a qualidade, o adjetivo, que é a esperança, uma pessoa esperançosa. Mas a gente tem também o negativo, o contrário, que é o desespero. O que é o desespero? É a falta de esperança. É porque às vezes a gente fala palavras e não pensa no que está falando. O desespero é a falta, é a falta da esperança. Às vezes eu me desespero algumas vezes, eu tenho certeza que você também. Mas veja, São Tiago está nos ajudando já nesse primeiro versículo. Considerai com uma grande alegria, não é nem com, eu li errado, eu falei errado, eu li certo, depois falei errado. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. E quando eu li esse versículo 2, eu fiquei pensando, desde o Gênesis até chegar aqui em São Tiago, o povo que passou por provação na Bíblia, desde o Gênesis, Abraão,
as provações que Abraão passou. Eu vou me focar numa. Moisés, o povo de Deus com Moisés. Você já leu a Bíblia, né? O que eu estou dizendo você está lembrando, né? Abraão, a prova do sacrifício de Isaac. Moisés, a primeira prova de olhar para uma sarça ardente e ali acreditar que era Deus que estava ali falando com ele. E depois enfrentar o faraó e tudo aquilo que foi proposto por Deus. E pior, depois enfrentar o povo de Deus foi pior que enfrentar o faraó. O povo de Deus lá no deserto, que era a prefiguração do povo de Deus hoje, que somos nós, né? Somos nós, esse povo. Povo de cabeça dura, de dura cerviz, como diz a palavra. Cabeça dura, povo chucro. E Moisés tem que passar pela prova com aquele povo no deserto, caminhar pelo deserto, não ter água, mas manter a fé, manter a esperança, sabendo que naquela dura provação Deus se manifestaria, e tocar a rocha e verter água. Com fome, o povo, milhares de pessoas com fome. Que provação dura é a fome, né? Eu, graças a Deus, nunca passei fome. Nunca passei. Sempre fui muito pobre, mas sempre tive o mínimo, feito com muito amor, mas nunca passei fome, graças a Deus. Agora, que prova dura é passar fome. E infelizmente no nosso país tem muita gente que passa fome, que morre de fome. O povo no deserto estava com fome. Deus mandou o maná, mas o povo não ficou satisfeito, queria comer carne. Deus mandou as codornizes. E que prova dura para Moisés ter que enfrentar tudo isso, e pela fé. E quando chegou diante do Mar Vermelho, aí a coisa pipocou. Atrás o faraó com seus carros e cavaleiros, na frente o mar. Ou entrava no mar, morria todo mundo afogado, ou ficava ali, o faraó ia dizimar todo mundo a fio de espada. Que prova dura. Mas Moisés se manteve firme, com alegria interior, sabendo que Deus não o havia abandonado. O que aconteceu? Deus abriu o mar. E aí vem Josué, toda a história que nós sabemos de Jericó. Josué igualmente passou o rio Jordão a pé enxuto, deu as 6 voltas. Na 7ª volta o povo bradou. Que prova, né? Chegaram diante da terra prometida, chega lá, está tudo travado, muralha, e um povo de gigantes, que quando os espias entraram dentro de Jericó e voltaram metendo medo em todo mundo, né? Dizendo, um povo de gigantes, não vai ser fácil a gente entrar lá não, a muralha é grande, o povo lá é o povo de guerreiros e gente grande. Mas Deus é fiel, e em meio àquela grande prova, o que faz Deus? Deus derruba as muralhas, não o povo. Não foram os guerreiros de Josué, foi Deus quem derrubou a muralha. E aí segue depois os juízes, e passa pela rainha Esther, Débora, e tantos, e Gedeão, até, e passa. Elias desafiado pelos profetas de Balaão, os 300 profetas, vocês lembram dessa passagem? Que prova, sozinho o profeta Elias tem que enfrentar aqueles 300 falsos profetas, mas eram 300. E ali então eles fazem ao redor do altar, cavam ali, jogam água, e o profeta Elias fala, não, pode jogar mais água aí, joga água em cima do cordeiro, pode jogar mais água, até que abre faz tipo um laguinho, né, aqueles que tinham ao redor de castelos, né, e enche de água. E aí Elias fala, agora os 300 profetas, faz cair fogo do céu sobre o sacrifício, que era o sacrifício judaico, faz cair fogo aí, faz pegar fogo. E os camaradas passaram lá tempo, dia, noite, e nada, e começaram a se flagelar, e nada. E que prova, porque daí o profeta Elias teria que chegar ali e confiar no poder do Deus Altíssimo, para fazer com que aquele sacrifício fosse consumido em meio a toda aquela água. E o que faz Deus? Em meio àquela prova do profeta Elias, Deus envia o fogo e consome não só o sacrifício, mas ele faz secar aquela água e ainda queima os profetas, os falsos profetas. E aí eu poderia continuar dizendo dos outros profetas, até chegar nos apóstolos, claro, passando por Jesus antes deles.
Nossa Senhora, José, São José, que prova! Aparecer a menina, noiva dele grávida. Seria fácil para você uma situação como essa? Sua noiva aparece grávida e fala que foi o Espírito Santo. Ah, filho. E São José no meio daquela prova, vence a prova. Nossa Senhora igualmente, o menino no ventre, e o rei Herodes manda matar todas aquelas crianças recém-nascidas, foge para o Egito. Que doideira! Provações terríveis. Depois os apóstolos, aí Jesus, todas as provas a que Jesus, enquanto homem, perfeito homem que era, foi submetido. Depois os apóstolos, até chegar em São Tiago. E veja, é um apóstolo que está nos falando isso. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. E aí eu me lembro, eu falei para você que eu ia me ater somente a um, e rapidamente, ali no livro do Gênesis capítulo 22, a prova de Abraão. Abraão, o pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé, é o pai da fé, pai na fé dos hebreus, dos judeus, é o pai na fé de todos nós, os pagãos que foram alcançados pela graça, através de São Paulo especialmente, que foi o apóstolo dos gentios, né? Que somos nós, né? Somos nós que fomos alcançados por essa evangelização. Mas também Abraão é o pai na fé dos muçulmanos. Veja a promessa de Deus que se cumpriu. Mas por quê? Porque Abraão foi colocado à prova. Se Abraão não tivesse sido colocado à prova, a profecia não tinha se cumprido na vida de Abraão. Veja, mais importante do que o cumprimento da promessa é a prova, porque a prova é que garante que o cumprimento da promessa será realizado por parte de Deus. E veja o que aconteceu com Abraão. Eu não vou ler o trecho todo porque é muito longo, mas capítulo 22 do Gênesis, versículo 1 do capítulo 22 já começa assim: depois desses acontecimentos. E veja, o capítulo 22 do Gênesis, ele vem logo depois do 21, claro, né? E antes do 23. Mas se você volta no 21, você vai ver que ali está exatamente esses acontecimentos aqui, foram vários, mas o principal: Sara fica grávida e nasce Isaac, o filho da promessa. Então, depois desses acontecimentos, começa aqui dizendo exatamente assim, versículo 1, capítulo 22, versículo 1 do Gênesis: depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Você já tinha lido esse versículo? Já tinha prestado atenção nisso? Que Deus colocou Abraão à prova? E veja o que diz Tiago: considerai com grande alegria quando você tiver que passar por diversas provações. E aqui no capítulo 22, versículo 1 do Gênesis diz: Deus pôs Abraão à prova. E qual foi a prova de Abraão? Foi uma prova de matemática, uma prova de física, uma prova de português, o Enem? Toda prova, quando nós somos submetidos a uma prova, para que é que nós somos submetidos a uma prova? Tenho certeza que você sabe. Somos submetidos a uma prova para sermos provados, ou não é? Ué. Somos submetidos a uma prova para sermos provados ou reprovados, né? E uma prova sempre ela é positiva, propositiva e positiva. Um professor não dá uma prova para o aluno para sacanear o aluno, pelo menos não deveria fazer. Se faz, não deveria. A prova é para provar o aluno, para que ele passe, né? Para que ele avance na matéria, para que ele vá para frente. A prova é isso. Você é colocado numa prova, no atletismo. Para que é? Para você vencer a prova, né? Você vai para a Olimpíada. Quem vai para a Olimpíada, para as provas da Olimpíada, vai ser provado para poder vencer a prova. Então Deus colocou Abraão à prova, não para que Abraão fosse reprovado. Agora veja a prova. A prova estava focada no alvo da promessa, Isaac. Isaac era o alvo da prova. E Deus vai pedir a Abraão que sacrifique o seu único filho. Essa era a prova de Abraão. Deus colocou Abraão à prova depois desses acontecimentos, que é para a gente não esquecer o que aconteceu antes.
Porque você podia ler aqui e falar: Deus está falando para sacrificar Isaac. Fazia parte da cultura daquela época sacrificar o primogênito a Deus. Depois, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus trocou esse sacrifício para o cordeiro. Você vai ler o relato bíblico na sequência, você vai ver que mais para frente esse sacrifício foi trocado pelo cordeiro imolado, sem mancha. Mas ali naquele momento era o sacrifício do primogênito. Só que o primogênito de Abraão era o filho da promessa, era Isaque. E Abraão sabia que através daquela criança Deus cumpriria a promessa que havia feito a ele de dar uma multidão de filhos, que seria impossível de contar, como as estrelas do céu e as areias do mar. E aí na cabeça de Abraão, como nós muitas vezes, quando somos colocados à prova, começamos a questionar Deus. Peraí Deus, mas não tem lógica. Essa prova que o Senhor está me dando é como se você estivesse diante do seu professor, olhando para aquela prova fala uma bem difícil aí, sei lá, o que é difícil para um não é difícil para o outro, né? Então eu vou falar uma, por exemplo, de física. Aquela prova difícil, você começa a olhar, e o professor sabe, ele deu, porque ele sabe do seu potencial. Mas daí você vai diante do professor e fala: professor, essa prova aqui não dá, pô. Como é que eu vou fazer essa prova aqui? O professor vai dizer: se eu estou dando a prova, é porque eu sei que você é capaz de fazer. Se você se esmerar, se você se empenhar, você vai fazer. Vai e faz a prova. Imagina Abraão na cabeça dele, olhar para o filho da promessa, falar: não, Deus bateu a cabeça no banheiro quando foi tomar banho, impossível. O que está acontecendo com Deus? Mas que lindo Abraão, ele cumpre fielmente o que Deus pede a ele para fazer. Em meio à prova, não queira ficar questionando a Deus: por que Deus está fazendo assim? Por que Deus não fez assim? No meio da prova na sua família que você está vivendo hoje, no meio da prova financeira, no meio da prova da enfermidade que chegou, no meio das dificuldades que você está enfrentando no seu matrimônio, não fica questionando a Deus por que Ele fez assim. Diga a Deus: como é que eu tenho que fazer? Tipo assim, pede para Ele dar uma soprada no seu ouvido. Não é para fazer colinha não. Fala: Senhor, não tem o seu Espírito Santo? O Senhor falou que ia ser mandado para me recordar das coisas, esse negócio todo aí? Então, Senhor, no meio dessa prova eu não estou lembrando. Eu até estudei, mas não estou lembrando. Pede o seu Espírito Santo, dá uma soprada aqui na orelha para poder lembrar. Em meio à prova, Abraão só obedeceu a Deus. O que ele fez? Diz a palavra: ele encilhou o jumento, colocou a sela no jumento, pegou a madeira para o sacrifício, pegou 2 criados, o Isaque, e foi. Ele foi para um lugar onde Deus ia mostrar, que era o Monte Moriá. E tem uma série de situações que aconteceram aqui, mas o tempo não nos permite entrar nos detalhes. Mas eu quero chegar com você lá no Monte Moriá, aonde Abraão chegou. No momento em que ele tinha que realmente finalizar a prova, porque o cumprimento da promessa só aconteceria em meio à prova. E se você está no meio da prova, achando que não vai dar conta, porque a prova é muito dura, veja que prova dura. Deus pediu para você sacrificar o seu filho? É essa a prova que você está vivendo? Não. Ainda que seu filho esteja passando por alguma situação que para você possa ser uma situação mortal, Deus não está pedindo para você sacrificar o seu filho. Deus está pedindo para você confiar que o seu filho está na mira de Deus, e na hora e no momento certo Deus vai fazer. Você tem que obedecer, eu tenho que obedecer, nós temos que obedecer como Abraão obedeceu. Porque se Deus dá a prova, Deus vai dar os meios para nós cumprirmos aquela prova. Eu me lembro da palavra que está em 1 Coríntios capítulo 10. Veja o que diz, capítulo 10 versículo 13: não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Isso é a palavra de Deus. Para mim ela é um grito à minha alma, ao meu coração nessa noite. Eu sei que para você também. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Então não diga: isso é insuportável para mim. Não é insuportável para você, não é insuportável para mim. É que o demônio fica soprando no nosso ouvido, dizendo que nós não devemos suportar. Só que se nós não suportarmos, o cumprimento da promessa não vai acontecer. Por isso São Paulo falou para os coríntios lá, e está falando para mim e para você hoje:
não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. E olha que lindo, Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima das vossas forças. 1 Coríntios 10, 17, guarda essa palavra no seu coração. Essa eu fiz questão de gravar no meu coração, é a palavra que eu mais tenho lido nesses tempos. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel, ainda que eu seja infiel, ainda que você seja infiel, Deus não muda, Deus continua sendo fiel. Deus não depende da minha fidelidade para ser fiel. Na nossa relação humana, especialmente matrimonial, normalmente é assim, né? A pessoa se mantém fiel se o outro for fiel. A fidelidade conjugal acaba sendo condicionada à fidelidade de um e de outro. Mas com Deus não é assim, porque Deus não é homem, diz a palavra, como nós. Ainda que Jesus tenha se feito homem, plenamente homem, mas Deus não age diante da fraqueza humana como nós agimos. Deus permanece fiel, e por isso São Paulo vai dizer: Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima das vossas forças. Se você achou que você chegou no seu limite, você está no ponto exato para respirar fundo e continuar em frente, porque Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças, assim como fez com Abraão. E olha o que diz São Paulo: pelo contrário, junto com a aprovação, providenciará o bom êxito para que possais suportá-la. Junto com a aprovação, Deus vai providenciar para você e para mim o que nós precisamos para suportar e vencer a aprovação. Mas nós precisamos permanecer com alegria interior. Repito, ainda que você chore, pode chorar, não tem vergonha nenhuma chorar no meio da aprovação, não. Ainda que você chore escondido, chore debaixo do chuveiro, mas chora, não tem vergonha nenhuma no meio da aprovação. Você chorar, dói pra caramba, dói demais. Mas junto com a aprovação, você tem que ter certeza de que Deus providenciará o bom êxito para que você possa suportar essa aprovação. Deus fez isso com Abraão. No momento mais extremo da dor, do sofrimento, da prova de Abraão, o que aconteceu? O céu se manifestou. Por isso eu estou dizendo a você: se você acha que já chegou no extremo, você ainda não chegou, porque quando você chegar no extremo da dor, da prova, os céus vão se manifestar. Como? Eu não sei. Se vai ser Deus que vai falar com você através de alguém, se vai ser uma porta que vai se abrir e estava fechada, eu não sei, mas Deus vai se manifestar quando você chegar no extremo da prova. É só quando chegar no extremo da prova. Antes disso pode ser que você só escute nada, silêncio de Deus, grilinho, cri, 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 cri. Sabe quando você fica esperando Deus falar e Deus não fala nada? Eu sei, porque comigo é assim. Você fica gritando para Deus falar alguma coisa e Deus não fala nada. Você só escuta o silêncio. É porque não chegou ainda no extremo da prova. Porque quando chegar no extremo, que quando Abraão levantou o punhal para esquartejar o seu primogênito, que esse era o sacrifício judaico. O primogênito ou o cordeiro é esquartejado pelo sumo sacerdote e depois ateia fogo. E enquanto aquele cordeiro era consumido, o povo, através do sumo sacerdote, tinha contato com Deus. Quando acabava o fogo, acabava o contato com Deus. Nisso consistia o sacrifício judaico. Abraão sabia que teria que esquartejar o seu filho, e Abraão foi ao extremo da prova. Ele levantou o punhal para esquartejar o seu filho. E quando ele chegou no extremo da prova, essa palavra se cumpriu: Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, Ele providenciará o bom êxito. Tanto que Abraão deu um nome àquele lugar de Deus proverá, Javé Jiré em hebraico. Aquele lugar se chama até hoje o lugar onde Deus se manifestou com a sua providência. Porque Abraão olhou para o lado e viu um cabrito amarrado no espinheiro. E naquele momento o anjo disse a ele então que ele tirasse o seu filho do altar e colocasse, porque também o sacrifício não podia ser interrompido.
Por isso que a missa até hoje, a missa não pode ser interrompida de nenhuma forma. Só se o sacerdote morrer. O sacerdote está no meio da missa, puf, pacota, cai de costas, morre, mal súbito. Aí aquele sacerdote não pode continuar o sacrifício. Agora, o sacrifício não pode ser interrompido. E por isso naquele momento Deus envia o cordeiro e Abraão olha para o lado e está lá, aqui a palavra está dizendo, tantos anos depois, veja, Deus providenciará. Quando você chegar no extremo da prova, Deus vai providenciar o que você precisa, para que você possa ver o cumprimento da promessa acontecendo na sua vida. Mas você vai ter que ir até o extremo. Nessa noite de clamor, o Senhor está nos dando a oportunidade de estarmos diante dessa palavra poderosa, entendendo que o Senhor tem para nós o melhor, tudo preparado para nós. Agora depende das nossas atitudes, mesmo em meio às provas, nos mantermos alegres em Deus, porque se a gente perder a alegria interior, a gente morre. Aí a gente se entrega à depressão, à angústia, ao pânico, ao desespero. E para encerrar, eu me lembro dessa palavra que nos ajuda a entender como é que nós devemos nos portar diante dessas situações. Ela está em 2 Coríntios capítulo 4, já preparando o nosso coração para adoração. Aqui na tradução da Bíblia, da TEB, tradução ecumênica da Bíblia, que é a Bíblia que o Padre Jonas usa já há muitos anos, eu adotei essa Bíblia desde quando o Padre Jonas adotou. Essa tradução diz assim, 2 Coríntios 4, 8: somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Não é assim que a gente está vivendo diante dessa pandemia, diante dessas realidades, dessas dificuldades todas? Mas eu tenho uma Bíblia em espanhol, porque eu faço um trabalho de evangelização com os hispanos já há muitos anos, e eu gosto demais da tradução dessa Bíblia em espanhol, que diz assim: ainda que cheios de problemas, o mesmo versículo 8 de 2 Coríntios 4, ainda que cheios de problemas, vai dizer essa tradução do espanhol, ainda que cheios de problemas, não estamos sem saída. Eu me lembro que o Padre Jonas tinha um amigo, o seu Oswaldinho, já falecido há muitos anos. O seu Oswaldinho foi o inspirador do Padre Jonas para começar o PHN, por hoje não vou mais pecar. Foi o seu Oswaldinho que inspirou no coração do Padre Jonas. O seu Oswaldinho era alcoólatra, e ele então tinha o acompanhamento dos alcoólatras anônimos, o AA. E conversando com o Padre Jonas, muitos anos atrás, ele falando para o Padre Jonas da luta dele contra o álcool e tal, ele dizia lá, a gente diz, por hoje eu não vou beber. E o Padre Jonas, sempre antenado, em Deus, antenado no Espírito Santo, ele olhou para o seu Oswaldinho e disse para ele: você vai ter que dizer a partir de hoje também, por hoje não vou mais pecar, só por hoje eu não vou pecar. Ali é que começou o PHN. Então problema a gente tem. Agora o que o seu Oswaldinho dizia para o Padre Jonas, além disso? O seu Oswaldinho dizia, eu lembro o Padre Jonas contando essa história, ele dizia: se é um problema, tem solução, padre. O Padre Jonas conversando com eles, eram muito amigos, falava das situações. Padre, mas se tem um problema, tem solução. Veja, essa tradução, ela é linda, porque ela diz: ainda que cheios de problemas, não estamos sem saída. Nós temos, em Deus sempre há saída, sempre há solução. Temos preocupações, mas não nos desesperamos, diz a tradução em espanhol. Quem aqui tem preocupação, levanta o braço. Com alguma coisa você se preocupa? Todos nós. Mas olha o que diz a palavra: temos preocupações, mas não nos desesperamos. Nos perseguem, mas não estamos abandonados. Nos derrubam, mas não nos destroem. Se hoje você tomar essa decisão de, mesmo em meio às suas provas, manter a alegria interior, a chama da alegria interior, a chama da esperança, sabendo que se você está em meio a uma prova, tem problema, há uma saída, tenha certeza, o milagre vai acontecer, assim como foi com Abraão. Abraão não sabia qual era o momento, mas no momento de Deus, a providência se manifestou. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé. Nós vamos receber Jesus sacramentado,
Mas eu quero que você faça, porque na verdade hoje é um dia muito atípico, né? O que a gente está vivendo aqui é algo atípico nesse ano. Não é que a primeira vez que a gente está vivendo um grupo com gente, não é isso, mas desde março. Eu digo para eu falar para o padre que o que a gente está vivendo nessa noite, desde março, é a segunda vez que eu estou tendo um evento com gente nesse ano. O outro foi ontem. Ontem eu estava em Barueri, cantando numa missa com o Padre Arnaldo, um amigo lá de Barueri. A missa na festa da padroeira Nossa Senhora das Graças. E foi a primeira vez que eu cantei numa missa com o público desde março desse ano. E a primeira vez que eu estou pregando e animando um grupo de oração, uma noite de clamor, com o público ainda que restrito, com todas as restrições sanitárias, como a gente já falou várias vezes, é aqui hoje. Então é uma noite atípica para todos nós. E não pode ser como era antes. Tudo do mesmo jeito. Eu vou rezar do mesmo jeito, eu vou cantar do mesmo jeito, vou escutar a palavra do mesmo jeito, eu vou adorar Jesus do mesmo jeito. Não dá para ser mais do mesmo jeito. Da mesma forma que nós estamos vivendo e vamos viver um novo normal, não é esse agora o mote, né? Na mídia principalmente, o novo normal. O novo normal fala de relações novas, de relações sociais novas, de situações pessoais novas, e precisa falar também de atitude de cristãos novos.